Olá, meu amigo apostador, estou postando esse vídeo na quarta-feira porque ontem foi um dia bastante movimentado e quem estava lá no grupo gratuito viu. Eu mandei várias supercotações lá, mandei algumas apostas ao vivo, a gente pegou o gol do Cristiano Ronaldo, a gente pegou vitória do Boca ao vivo, jogos que não estavam no vídeo do YouTube. Do vídeo do YouTube, a gente conseguiu pegar na Premier League os gols aqui no jogo do Brighton, mais de 2.5, e também a múltipla, né, que era ambas o over, que também tinha odds de 3, então a gente também ganhou nessas. Nos outros jogos da Premier League, os gols que a gente queria acabaram saindo antes, então a gente deu um pouquinho de azar aqui, porque os jogos corresponderam às nossas análises, mas não deu tempo de entrar. A gente ganhou também no handicap do Bahia diante do Strongest Handicap menos 1,5 e ganhamos a nossa tripla de dupla chance, que era Vitória, Atlético e Sport. Os três pelo menos empataram, então foi um dia mais um lucrativo aqui no canal. Para esta quarta, eu selecionei essas partidas da Premier League, Libertadores, Copas da Itália, Alemanha e também da Espanha e 2 joguinhos da Copa do Brasil. E os meus palpites para eles vão rolar aí depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Hoje aqui para mais um vídeo. Eu quero começar convidando você a participar do meu grupo gratuito no Telegram. Eu, como disse a vocês, estou aumentando muito o volume de dicas lá. Estou também reunindo nesse grupo as melhores supercotações que eu encontro nas casas de apostas. Então é muito interessante para a gente pegar essas cotações aumentadas. Eu vou fazer inclusive um vídeo especial sobre elas aqui e junta tudo, né, para poder auxiliar vocês ainda mais nas suas análises. A gente começa, pessoal, analisando o confronto do Nottingham contra o Arsenal, um confronto aqui do terceiro contra o segundo colocado, mas dois times que não vivem uma campanha recente muito boa, né? Os times chegam cercados de dúvida aqui para essa partida. O Nottingham perdeu 3 dos últimos 4 jogos da Premier League e a gente está em dúvida realmente em relação a essa equipe, porque no respiro que ele deu, ele meteu um 7-0 no Brighton, que ontem venceu o Bournemouth e está fazendo uma campanha muito boa, então tem bastante potencial essa equipe do Nottingham. Apesar disso, o desempenho recente contra Fulham e Newcastle não foi muito legal. Para o jogo de hoje, pelo menos, o time vai ter os seus principais jogadores à disposição, o Hudson-Odoi, Gibbs White, o Elanga e também o Chris Wood. Chris Wood que está jogando muito bem, fazendo muitos gols, e a esperança de gols do time nessa partida. O Nottingham quer retomar o caminho das vitórias, por quê? Porque o lugar aqui entre os 4 primeiros, ele está bastante ameaçado por Newcastle, por City, por Brighton, Bournemouth e o Chelsea também querendo se estabelecer, o Chelsea que venceu ontem. O adversário, por sua vez, é o Arsenal. E a gente pode dizer que o Arsenal ele se colocou numa situação complicada por conta da quantidade de lesões. Elas diminuíram o poderio ofensivo dessa equipe. Então o Arsenal ele está com o Sterling, que não está rendendo nada, o Merino e o Trossard. Olha as baixas ofensivas: Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Saka, Kai Havertz, Enaueri virou dúvida, e o Lewis Kelly está expulso, né, e suspenso dessa partida de hoje. Então, o poderio ofensivo do Arsenal, ele ficou prejudicado aqui para essa partida. Apesar disso, o time tem o Odegaard no meio-campo, o Declan Rice também, ambos ótimos jogadores. A gente tem o Nottingham em casa, um excelente time, venceu 8 dos últimos 10 jogos, empatou com o Liverpool, que é um time muito forte, perdeu para o Newcastle. O Arsenal fora de casa também é muito bom. Óbvio que aqui tinha muitos jogos com os jogadores titulares, mas o time não pode abrir mão da disputa pelo título ainda, porque o campeonato ainda não acabou. A sequência é sim complicada, mas o Arsenal precisa se reinventar ofensivamente. Embora todas as casas estejam cotando esse jogo para o under, a linha está quase indo para mais de 1.5. Eu vou recomendar o mais de 1.5 gols aqui. Acho que a gente tem tanto gols do Nottingham quanto gols do Arsenal, e tem até, olha só, 2 gols do Nottingham aqui neste confronto. Então eu gosto do mais de 1.5 aqui para essa primeira partida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Tottenham recebendo o City, e aqui a gente tem um confronto de 2 times que ainda sonham com alguma coisa nessa temporada. O City, ele ainda quer se classificar para a próxima Liga dos Campeões, e ele tem também a FA Cup. E o Tottenham, ele tá aqui com 33 pontos, e ele quer dar uma arrancada, e o treinador já pelo menos disse que espantou as chances de rebaixamento. Isso realmente aconteceu. O Tottenham conseguiu aqui, com a volta de jogadores importantes, ficar muito mais competitivo e melhorar o seu desempenho com 2 vitórias seguidas, uma no clássico diante do United e outra fora de casa diante do Ipswich. Então, vários jogadores que estavam lesionados estão de volta, o Kulusevski vai jogar, o Maddison também, Bentancur. Então o Tottenham hoje ele é muito mais competitivo, e ele tem uma memória recente muito boa diante do City, que foi um 4-0 que ele aplicou fora de casa, inclusive no último jogo dentro de casa também pela Copa, o Tottenham venceu por 2-1.
Então essa esperança aí de desempenho recente diante de um City que vem oscilando em termos de resultado, né? O time até conseguiu vencer o Newcastle por 4-0, mas depois perdeu sem competir para o Real Madrid e também perdeu para o Liverpool. A gente ganhou aqui no empate da equipe do Liverpool. O Haaland ele segue como dúvida, ele está com uma lesão no joelho e quem deve comandar o ataque é o Marmoush, que fez recentemente um hat-trick aí. Eu gosto das chances do Foden, porque fora de casa ele está jogando muito bem também, e esse é um confronto que tende a ser bastante aberto pelas características das equipes, né? O City, ele é um time que defensivamente ele está muito mal, a média de gols sofridas muito alta, mas o ataque ainda consegue responder mesmo sem o Haaland, com as chegadas do Doku e do Savinho pelas pontas, as chegadas de meio do Foden e o Marmoush, que se mostrou um atacante aí de gabarito. Do outro lado a gente tem um Tottenham que também é desequilibrado, que marca muitos gols com esse poderio ofensivo do Son, do Kulusevski, as chegadas do Maddison, mas que defensivamente também não consegue se sustentar. Então o mais 2.5 aqui é excelente para essa partida e a minha segunda dica. No terceiro jogo a gente tem o United recebendo o Ipswich para poder tentar encerrar uma sequência ruim de resultados aqui do United, que não venceu os últimos 2 jogos. Né? Ele até começou mal diante do Everton, o Everton chegou a abrir 2-0, o United no segundo tempo voltou para o jogo, empatou e teve chance de virar porque teve um pênalti no anulado. Apesar disso, a classificação do United é muito baixa, uma temporada perdida, mais uma na verdade, né, com 30 pontos apenas, meio que não sobe e não desce mais. Tem que começar a virar totalmente a chave para ser competitivo, coisa que não parece que vai acontecer, até porque o treinador tem criticado bastante os jogadores de frente e na verdade a equipe toda no geral. Para poder piorar isso, né, some-se ao fato de que o time está com vários desfalques. Diallo, que estava jogando muito bem, tá fora. Colliner, Mainô, Lisandro Martins, quase que a temporada toda. Johnny Evans e Mason Mount também já há bastante tempo. Então o United ele carece de peças para poder conseguir melhorar o seu desempenho. Mas o time hoje tem pelo menos uma esperança, já que o Ipswich tem se mostrado um dos piores do campeonato, né? O time tem que fazer algumas partidas duras, mas em 2025 na Premier League ele ainda não conseguiu vencer na Premier League, né? O único time que ainda não conseguiu vencer na Premier League em 2025. Então o Ipswich ele está numa situação bastante complicada aqui para essa partida, com desfalques para esse confronto, com jogadores como dúvida e com um desempenho ofensivo muito fraco, dos times que mais sofreu gols, se não a pior defesa do campeonato aqui. O Ipswich tem 54 gols sofridos, só Southampton, City e Wolverhampton sofreram mais. Então eu espero hoje uma remontada da equipe do United, embora não seja um time mais confiável aqui, eu vou recomendar a vitória do United ao vivo. Eu não vou pro mercado de gols aqui, porque o United às vezes tem alguma dificuldade ofensiva e a nossa aposta inclusive pode esbarrar nessa dificuldade se o time eventualmente tomar um gol. Mas se ele tomar um gol antes da gente entrar, a gente entra no dupla chance do United e essa é a minha dica para a terceira partida. Brentford e Everton tendem a fazer um jogaço aqui também de dois times que chegam em boa forma, tá? O Brentford conseguiu 2 vitórias seguidas e ele quer melhorar o seu desempenho em casa, já que o Brentford é o único time da Premier League ainda que todos os jogos que disputou em casa tomou pelo menos um gol. E a sequência de jogos em casa é muito ingrata também, já com 5 derrotas nos últimos 10 e sem vencer os últimos 6 confrontos, sempre com jogos muito movimentados. À frente que eu destaco sempre com vocês, com o Embolo, com o Isa e também com o Shade, jogadores aí que tem feito o Brentford ser bastante competitivo, tá? E todos eles estão disponíveis para o confronto de hoje. O Jensen é a principal baixa aqui, mas ele já está fora há algum tempinho. E do outro lado a gente tem um Everton que desde a volta do David Moyes melhorou demais o seu desempenho, muito melhor ofensivamente, marcando mais gols com o Moyes do que em 28 rodadas com o outro treinador, 12 gols a mais se eu já não me engano, e que vem com uma derrota só nos últimos 7 jogos. E na Premier League invicto já há 6 partidas com 4 vitórias e 2 empates. Então um time muito mais competitivo, de destacar as atuações do Beto, inclusive marcou no último confronto, com o Doucouré também. E quem diria que esse time não sentiria tanto a falta assim do McKenna e do Calvert-Lewin. Quando esses jogadores voltarem, além do Ndiaye e do Coleman, o Everton vai ficar muito forte, né? E a prospecção do Everton, como eu falei com vocês, era de ser rebaixado e tudo mais. Como o treinador mexe no ânimo e no brio da equipe. Esse confronto tende a ser bastante disputado, tá? São dois times aqui que são oscilantes em termos de resultado e também desempenho, mas que mostram qualidade em muitas das partidas. Então a linha do jogo, ela tá colocada dando um favoritismo de casa pro Brentford, mas é um favoritismo que a gente não tem feito valer. Mas o Everton fora de casa também não é um primor, né? Só venceu 3 jogos. Mas ambos os times vêm jogando muito bem no lado ofensivo. Então eu vou recomendar o mais de 1.5 gols, porque a gente tem tanto gols do Everton quanto gols do Brentford. Eu devia ter feito nessa Premier League, pessoal, uma múltipla aí de mais de 2.5 gols em todos os jogos, porque
nessa rodada específica, todos os jogos estão muito para gols e a gente vai ver isso também no último confronto, que é o confronto do Liverpool contra o Newcastle. O Liverpool vem num desempenho em casa simplesmente absoluto, são 8 vitórias nos últimos 10 jogos e cada vez mais perto de um título da Premier League, já que está abrindo bastante em relação ao Arsenal, que é o mais perto. Já são 11 pontos aqui, embora tenha um jogo a mais, e um saldo de gols também já de 10 de frente. Então o Liverpool caminhando a passos largos aí para poder vencer. O time não conseguiu vencer o Newcastle no último confronto, né? Se não me engano ficou um 2-2 aqui, o 3-3, né? Com o Newcastle empatando no finalzinho, e hoje o Liverpool quer sacramentar essa vitória em casa, mas pega o Newcastle jogando um excelente futebol, né? 7 vitórias nos últimos 10 jogos, com o Isaac furando as redes aí de todos os adversários e o Newcastle conseguindo ser bem efetivo na frente, com o Murphy e com o Gordon também, e as chegadas do Bruno Guimarães. Outro jogador que está fazendo um partidaço é o Sandro Tonali. Defensivamente, porém, o Newcastle não está se sustentando tanto, né? Principalmente nos jogos fora. O time acaba sofrendo muitos gols aqui e essa é a maior preocupação do time nessa partida. O time tem aqui oscilou bastante recentemente fora de casa, a gente até reclamava, né? Depois engrenou numa fase positiva, a gente está lucrando com várias dicas aqui, mas hoje, pessoal, eu vou recomendar a vitória do Liverpool ao vivo. É um confronto que as linhas de gols elas estão bem esticadas, né? Já está no 3,5 aqui. E embora a gente tenha assim mais de 2,5 provável, essa defesa do Liverpool é uma defesa que se sustenta muito. E eu acho que a linha de 2,5 ela acaba ficando justa. Então eu gosto mais da vitória do Liverpool, porque eu acho que vai vir no mesmo tempo do que a linha de gols. E eventualmente, obviamente, se sair atrás, a gente vai na dupla chance do Liverpool aqui. O Liverpool deve vencer por, na minha visão, 2-0, 3-0 até o 3-1. Placares mais prováveis aqui na minha visão. Indo para a Libertadores, a gente tem o Corinthians recebendo do CV e o Corinthians até fez um gol primeiro lá fora de casa, mas depois acabou sofrendo um empate e o time venezuelano se mostrou digno, que finalizou o gol mais do que a equipe do Corinthians. Agora, decidir fora de casa é muito complicado, né? Contra venezuelanos, o Corinthians nunca perdeu, nos jogos em casa fez 16 gols e sofreu 0 gols. Então a expectativa hoje é de uma vitória, de uma classificação tranquila pelo lado do Corinthians, assim como foi ontem com o Bahia. O Corinthians ele tem uma invencibilidade também já de, se eu não me engano, 15 jogos dentro de casa, que é simplesmente absurdo, com 9 vitórias nos últimos 10, enquanto o adversário ele tem aqui uma sequência ingrata fora de casa, embora hoje jogue pelo empate, né? Porque a esperança do CV não é que ele joga pelo empate para poder se classificar, é a chance para poder levar para os pênaltis e tentar uma classificação que seria histórica. Mas eu acredito que não vai acontecer, não, e as linhas desse jogo estão muito esmagadas. Forçar handicap muito esticado, eu particularmente não sou fã. O Corinthians mostrou alguns problemas defensivos no Campeonato Paulista, sofrendo mais de um gol por partida, embora tenha poupado em alguns jogos. O que eu vou recomendar aqui, pessoal, é a super aposta da 365, que é para o Corinthians marcar em ambos os tempos. Estava 1,50 essa aposta, ela está agora com odd 2. E eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para você que eventualmente não tem conta na casa pegar essa super dica, tá? É só ir no jogo que vai ter lá a cotação aumentada, tem um limite aí para essa partida, mas é o máximo que eu faço nesse jogo e algumas outras super cotações que eventualmente vão aparecer e que eu vou enviar lá no meu canal. Na Copa do Rei a gente tem a Real Sociedade e Real Madrid e jogaço ontem do Barcelona com o Atlético de Madrid, né? Eu mandei super cotação nesse jogo lá no meu canal do Telegram e é por isso que eu falo para você me seguir lá, porque às vezes eu deixo passar algum jogo, mas surge alguma oportunidade e eu envio lá e às vezes eu acabo não gravando aqui pro vídeo que eu tento gravar antecipado. Mas nesse jogo aqui da Real Sociedade e Real Madrid eu tenho uma dica que é uma dica que não é muito habitual, né? O Real Madrid, ele obviamente dispensa apresentações com seu elenco forte, o Bellingham que está suspenso na La Liga e não vai jogar, inclusive o jogo de ida da Champions, ele está disponível para este confronto, assim como o Vini, assim como o Rodrigo, assim como o Mbappé. Os reforços são só aqueles que já estão lesionados, que é o Militão e também o Camavinga. Mas a Real Sociedade, ela tem um desempenho em casa que é muito sólido, vou até filtrar aqui para vocês. Esse desempenho, ó, é praticamente uma invencibilidade. Nos últimos 10 jogos só perdeu para o Getafe. Então é um time que é muito difícil de ser batido, que joga todas as fichas nessa competição da Copa do Rei, porque não está em outras como está o Real Madrid, que está disputando ponto a ponto a liderança da La Liga, que ainda está também na Liga dos Campeões e vai ter confrontos muito difíceis. Então eu acho que o Real Madrid, embora ele seja o favorito aqui neste confronto, ele não precisa fazer um jogo muito movimentado, e o Real Madrid tem por característica uma defesa muito forte também. Então esse jogo aqui, pessoal, eu acho que ele vai ser menos movimentado do que o embate de ontem entre Barcelona e Real Madrid. A Real Sociedade tem um time que defensivamente se porta muito bem também. Então eu vou recomendar aqui o menos de 3 gols neste confronto. Uma defesa aqui forte como a da Real Sociedade, uma defesa forte como a do Real Madrid. Embora a gente tenha aqui 2 ataques muito capazes, esse jogo ele pode descambar aqui para 1-0 Real Madrid. Acho que o pior cenário aqui é se o Real Sociedade fizer um gol e o Real Madrid tiver que virar.
mas ainda assim a gente tá bem defendido no 2-1. Então eu vou nesse menos de 3 gols aqui e me julguem, pessoal. Quem quiser pegar o Real Madrid fora de casa aqui pode pegar, é o Real e tudo mais. Às vezes só não vou por conta dessa sequência de jogos aí e por esse desempenho da Real Sociedad em casa. Inclusive nos últimos jogos, o Real Madrid venceu por 2-0 e venceu por 1-0 fora, perdeu por 2-0 e ganhou por 2-0. Então todos os jogos recentes aqui, ó, entrou a nossa linha de menos 3 gols. Então acredito que estamos bem defendidos. A Juventus recebe o Empoli e esse jogo tem super cotação disponível lá no meu grupo do Telegram. Então se você quiser ver a dica exclusiva para esse jogo, está lá no meu canal. O link está no primeiro comentário fixado. E eu estou fazendo isso porque o YouTube vem minando meu alcance, o Insta também. E eu quero deixar a minha central lá do Telegram muito movimentada porque é um anseio de muita gente também. Muita gente me pedia para eu ter um grupo mais movimentado, passando dicas. E eu acho que esse grupo ontem já ganhou umas 300 pessoas, eu acho que a gente pode bater aí 20, 30, 50 mil e reunir um bom conteúdo de apostas aí de maneira responsável lá no meu Telegram com boas promoções ajudando vocês aí, beleza? Leipzig e Wolfsburg, esse é um confronto bastante interessante. O Leipzig tem um dos melhores desempenhos na Copa da Alemanha desde que ele começou a participar. Ele só perdeu uma vez. Adivinha para quem? Bayern? Não, para o Wolfsburg. E o Wolfsburg, ele chega aqui com uma invencibilidade também de vários jogos na Bundesliga. O Leipzig, ele tá brigando aqui pelas primeiras colocações. O Wolfsburg também, estão brigando por competições europeias. E o grande problema do Leipzig é que, embora tenha um ataque muito forte, tanto com o Sesco, tanto com o Openda, que inclusive marcou gol aqui no último jogo, o time defensivamente sofre muitos gols. Não à toa, o time só venceu 3 dos últimos 10. É um time de muita qualidade. Então, se ele conseguir melhorar esse lado, ele vai crescer bastante na temporada. E eu ainda acredito que o Leipzig é muito difícil de ser batido. Mas tem 2 pontos que vão me tirar aqui do Leipzig e me levar para o mercado de gols. O primeiro é que no último confronto entre eles, o Wolfsburg venceu simplesmente por 5-1 essa mesma equipe do Leipzig. Isso há poucos meses atrás. E o desempenho recente do Wolfsburg também muito digno, né? Perdendo jogos aqui só para os adversários mais fortes da Premier League nessa temporada. O Dortmund nem tanto, mas o Freiburg fazendo uma campanha absoluta entre os 4 primeiros. O Bayern, que não precisa nem justificar. E esse time conseguiu empates com o Frankfurt, com Leverkusen jogando melhor, venceu o Stuttgart fora, então tem gols aqui tanto do Leipzig quanto do Wolfsburg e o mais de 1.5 é o mais indicado. Para poder finalizar, eu separei 2 jogos aqui da Copa do Brasil, pessoal, e o primeiro deles eu não consigo deixar passar essa odd do Caxias diante do Dourados, por mais que seja um jogo fora de casa, a questão da grama alta e tudo mais, o Caxias se mostrou um time muito digno no gauchão, fez partidas muito fortes, é um time que marca muito pesado e que, embora não tenha um investimento absoluto, é um time que tem uma região com futebol que marca muito forte e que com bola aérea consegue produzir. Enquanto o Dourados é um time que joga num nível de campeonato muito mais fraco, um time que tem aquelas histórias de Copa do Brasil e tudo mais, mas o nível técnico é bastante discrepante. E eu só vejo as cotações do Caxias ir numa direção que, na minha visão, devia ser a oposta. Essa linha justa do Caxias aqui, para mim, é de 1,72, linha que está no menos 0,25. Então eu acho que tem valor aqui no Caxias menos 0,25. E a minha indicação aqui para vocês. Para finalizar, pessoal, o jogo do Águia de Marabá contra o Fluminense. E aqui não tem muito o que ensaiar, né? Águia de Marabá é um time muito frágil também, limitadíssimo aí. Mas é aqueles jogos que a torcida fica colada lá no estádio, tentando incomodar, que a grama fica montadinha para o time poder atrapalhar, não correr muito e tentar buscar uma vitória nos pênaltis. O Fluminense conseguiu tomar 2 gols desse Bangu, que é simplesmente horroroso. Mas tem uma coisa que o Fluminense não pode perder aqui, são os milhões dessa classificação. Então o Fluminense, que tem um time muito mais forte também, que faz partidas boas diante do Vasco, que é uma pedra no sapato no time do Flamengo, porque a partida aqui, inclusive essa daqui, foi bastante ruim. Mas o Fluminense tem grandes condições de vencer mesmo fora de casa aqui, não pode dar chance para os pênaltis. Viu o Sport ontem ser eliminado, e o Fluminense mais time deve conseguir vencer, e eu vou buscar a vitória do Flusão ao vivo, beleza? Então esses são os meus palpites para esta rodada. A tripla de artilheiros vai estar lá no canal do Telegram. O bilhete eu vou colocar para vocês aqui na tela agora, que é, assim como ontem, ambas marcam ou mais de 2.5 em todos os jogos da Premier League, beleza? Mais dicas, supercotações e promoções, link no primeiro comentário fixado. E no primeiro comentário fixado também a super odd da Bet365. Se você chegou a esse vídeo até o final e gostou de me assistir, não deixe de dar o like e verificar a sua inscrição. Queremos aumentar aqui a nossa comunidade, então você hoje tem uma tarefa. Encaminhe esse vídeo para um amigo também. Lembrando que para poder cornetar, tem que palpitar. Estamos caminhando para o final de fevereiro de forma bastante positiva. Eu vou botar todos os resultados aqui numa planilha para mostrar para vocês. E a gente se vê aí no próximo vídeo, pessoal. Forte abraço para todo mundo e boas apostas.